carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler com os irmãos 3 versículos, os versículos 1, 2 e 3. Vamos ler o 4, onde nós finalizamos pelo menos essa parte aí. Os versículos 1, 2, 3 e 4 da primeira carta, da segunda carta, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Amém, amados? Amém. Eu vou estar lendo os 4 versículos. Quando eu encerrar a leitura dos 4 versículos, eu peço à igreja, os irmãos em conjunto, todos, por favor, leiam o versículo de número 3, onde nossa atenção vai estar voltada. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os irmãos, versículo de número 3, por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Deus abençoe. Tomem os assentos, por favor. Graças a Deus. Deus é louvado. Nós oramos. Embora os irmãos estejam sentados, nós vamos fazer uma breve oração para depois falarmos a palavra de Deus. Pode continuar. Se os irmãos ficarem de pé, é melhor. Nós vamos orar para depois falarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Soberano Deus, queremos te agradecer, pois estamos em tua presença, já sentimos tua presença neste santuário. Abrimos o nosso coração para te louvar, Senhor, para te adorar, e agradecidos agora nos colocamos em tua presença, desejosos por ouvirmos mais uma vez tua palavra. Queremos, ó Deus, ser alimentados pela boa palavra que vem do trono da tua graça. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe bem, ó Deus, das nossas limitações, do anseio da nossa alma, ou como desejamos ouvir tua voz. Segundo a tua bondade, graça, misericórdia, fale conosco nesta noite, com o propósito de nos alimentar, de nos fortalecer, Senhor, de nos dar vida espiritual, de nos fazer estar, Senhor, alinhado à tua vontade, dentro do centro do teu querer, para a glória do teu nome. Alcance as nossas mentes e os nossos corações e dê-me graça para que eu possa falar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tomem os assentos, por favor. Meus queridos irmãos, nós vamos, nesta noite, falar com os irmãos, mais baseado no versículo de número 3, do capítulo 2, desta segunda carta que Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica. Pode ser, pastor. Eu quero lembrar aos irmãos que outro dia ouviram-me falar sobre o capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, versículos 16, 17 e 18, onde abordei de forma sucinta, ou seja, rápida, o porquê ou as razões pelas quais Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja que estava em Tessalônica. Lembro ter dito aos irmãos que havia pelo menos 4 razões. Dentre estas razões, há uma que tem a ver sobre o que Paulo, ou tem a ver com a razão de Paulo escrever a sua segunda carta à igreja de Tessalônica. Quando Paulo, portanto,
ele escreve a primeira, ele trata do assunto da vinda, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao que se percebe, ao analisarmos a segunda carta, alguns irmãos tiveram dificuldade para compreender esse assunto que para alguns ele não é de fácil compreensão. E por vezes, meus queridos e amados irmãos, devido a várias linhas e correntes de pensamento, de interpretação, na manhã da escola dominical foi abordado para nós aqui, segundo o professor, a nossa visão bíblica, como é que nós vemos, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, como é que nós pensamos, interpretamos. Claro que debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor, mas lembrando a todos os irmãos que existem várias correntes de pensamento, principalmente no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. E isto tem causado, até hoje, muita controvérsia no meio do povo de Deus. Algumas pessoas, por esta razão, eles têm até sofrido prejuízos na vida espiritual. Inclusive por não compreenderem bem o que o nosso próprio Jesus falou e os apóstolos escreveram no que diz respeito ao seu retorno iminente para buscar a igreja que ora milita sobre a terra. Muitas pessoas têm sofrido prejuízo na sua vida espiritual. Há quem já até tenha marcado a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E havia, portanto, esse sério problema dentro da igreja de Tessalônica, não obstante a primeira carta, Paulo ter esclarecido aos irmãos, tratado da questão daqueles que dormiram no Senhor, e também do arrebatamento da igreja, quando ele escreve no capítulo 4, versículos 13 ao versículo de número 18. Portanto, Paulo vê a necessidade, orientado pelo Espírito de Deus, de escrever novamente a igreja que estava em Tessalônica. E os irmãos observam que Paulo estava preocupado com a facilidade de algumas pessoas, embora sendo cristãos, se moverem da posição espiritual e ao mesmo tempo se moverem da posição doutrinária, dos ensinos que eles haviam recebido da parte de Deus, mediante o apóstolo Paulo, ou mediante os pastores, aqueles que lideravam a congregação naquela época. Segundo o que depreendemos do texto, como versículo de número 1, versículo de número 2, Paulo, preocupado com esta situação que os irmãos atravessam, Paulo, portanto, chegando no versículo de número 2, diz aos irmãos para não moverem facilmente do entendimento, também para não serem perturbados. E Paulo chega a usar a expressão, quer seja por espírito, por palavra, ou por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo apresenta algumas coisas para que os irmãos, tendo esse entendimento, saibam que o dia de Jesus Cristo, naquela altura, ou a sua volta ainda não havia chegado. Paulo, portanto, diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Os irmãos são sabedores que este texto, ele fala-nos a respeito do anticristo, daquele que virá, e que, portanto, meus queridos e amados irmãos, nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de quando em vez, estamos estudando em relação à sua pessoa, à sua forma de agir, à sua forma de trabalhar. É sabido por todos os que servem a Deus que nós já estamos vivendo a época que a plataforma para a chegada do anticristo está sendo criada, ou posso dizer aos irmãos, já foi criada. O caminho está sendo preparado, está aberto para a chegada do anticristo. Foi dito para nós nesta manhã que antes que Cristo viesse, vários anticristos já haviam surgido no mundo. Posteriormente, após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira, quando esteve entre nós em carne e sangue,
Como diz a Bíblia, em João 1,14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali João relata o testemunho pessoal, pois ele convivera com nosso Senhor e Salvador Jesus, mas é o mesmo João que, ao escrever a primeira carta, ele diz aos irmãos para que fossem prudentes, porque muitos anticristos têm surgido no meio do povo de Deus, mesmo após a chegada, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outros anticristos, eles manifestaram. E Paulo está falando aqui sobre o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que há de aparecer e governará o mundo por um tempo, segundo o que a Bíblia nos diz. A ele será entregue o mundo por um período de tempo. Mas Paulo esclarece aos irmãos dizendo que antes que este dia aconteça, a apostasia ela chegará, ou antes que Cristo volte para arrebatar a sua igreja, a apostasia chegará. E é exatamente sobre isto que eu gostaria de falar com os irmãos aqui nesta noite, pensarmos um pouco sobre esta questão. Gostaria que, sinceramente, você, a partir de agora, com a sua Bíblia aberta, quem sabe será mais um estudo para nós aqui nesta noite, momento de reflexão, de analisarmos o que a Bíblia diz e olharmos para a nossa vida, percebermos se porventura nós não estamos também apostatando de uma certa forma, porque muitos já não é o que foram um dia, muitos perderam alguma coisa na sua vida espiritual, e não está tudo perdido, porque nós ainda estamos no tempo da graça, a porta está aberta, Jesus permanece com as mãos estendidas, e o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo é nos fortalecer, é reavivar-nos, para que não percamos a nossa salvação. Todavia, meu querido irmão, minha querida irmã, isso vai depender muito de mim, isto vai depender muito de você. Queremos, portanto, considerar esta questão. A palavra deixada aos irmãos nesta noite, pensando sobre a questão, é como escapar da apostasia na condição de igreja. Quero informar aos irmãos, embora seja sabido por todos a nível de lembrança tão somente, que nem todos os que estudam esta questão são unânimes em concordar que cristãos eles se tornam apóstatas, ou podem apostatar-se da fé. Existem linhas de pensamento que acreditam que o verdadeiro cristão, ele não pode apostatar, ele não apostata. Portanto, meus queridos e amados irmãos, defendem tais pessoas que somente os crentes nominais, os crentes de nome, mas não os crentes em Cristo Jesus, que de fato foram salvos, transformados, libertados do pecado, conheceram de fato a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Só os que não passaram por isto é que apostatam-se. Todavia, quem concorda com esta verdade, provavelmente terá que tirar da sua Bíblia o que está escrito no capítulo 6 do livro ou da epístola aos Hebreus. Gostaria de considerar rapidamente com os irmãos. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Hebreus, versículo, por exemplo, de número 4, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, a Bíblia está dizendo assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Preste-me atenção, meus amados irmãos. Não há como desconsiderarmos esta verdade. É claro que, mesmo tendo provado, como a Bíblia está nos dizendo,
a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro, e tendo sido iluminados, provaram o dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo. Não queiram me dizer que estes não eram crentes reais, verdadeiros, originais, para experimentarem ou para serem iluminados, para provarem o dom celestial, para se fazer participante do Espírito Santo, para provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Se não foram salvos, transformados, regenerados, é impossível que isto tenha acontecido na vida de uma pessoa. Portanto, meu amado e querido irmão, a priori, quero dizer a todos que me ouvem, não caiam nesta armadilha de que cristãos autênticos não caem da fé. Portanto, cuide da sua vida espiritual. Cuidemos nós da nossa vida espiritual. A palavra proposta para nós aqui nesta noite é como escaparmos da apostasia. Quem pensa ao lado contrário diz que a apostasia pregada por Paulo, ela se dará no mundo secular, uma debandada de todos aqueles que não conhecem a Deus, levantando-se contra Deus, tornando-se deliberadamente contra Deus. Mas uma análise mais detalhada do assunto, nós perceberemos que quando Paulo fala em relação à chegada da apostasia, Paulo está falando à igreja que estava em Tessalônica e que inclusive se embaraçava com a questão da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, esclarece que antes que Cristo venha para buscar a sua igreja, haverá alguns sinais. A apostasia, portanto, é um prenúncio da chegada de nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Fica claro para mim, fica claro para você, que a questão da apostasia assinala-nos que breve Jesus Cristo voltará, que não tarda para buscar a sua igreja. É só nós olharmos para o nosso círculo íntimo, para com quem convivemos no dia a dia, e perceberemos que muitos, infelizmente, eles estão sofrendo prejuízo espiritual. E lamentavelmente, muitos não percebem. Feliz daqueles que, ao sofrer detrimento na vida espiritual, ele ainda tem a graça de Deus para olhar para a sua vida, contemplar seu real estado e suplicar a bendita misericórdia do grande Deus, porque ele é misericordioso. Glórias ao santo, bendito e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer nesta noite, meu querido e amado irmão, que esta questão de crescer o número de governos que são anti-Deus, que criam leis anticristãs, antimoral, antiprincípios éticos, bíblicos, tudo isto tem a ver com sinal no mundo secular, mas eu não posso deixar de considerar o que acontece no seio da igreja. Olhe para cá, por favor, no nosso ninho, onde nós devemos sentir o aconchego de Deus em cada culto. Se os irmãos são realistas, os irmãos hão de convir comigo que há cultos que parece que Deus não está presente, e isto não se dá porque ele não queira estar. O problema jamais está na esfera divina, o problema sempre está na esfera humana. Como é que você está aqui nesta noite? Talvez você esteja aqui dividido entre Deus e o mundo, entre a igreja e o mundo, entre uma vida santa e uma vida promíscua, uma vida de pecado, de imoralidade. Talvez tenhamos alguém que está custando esperar este culto
culto terminar, para pecar, para ver o que não deve, para falar o que não deve, para fazer o que não deve. Nós convivemos com esta miséria no meio da igreja de nosso Senhor Jesus. E eu devo lhes dizer que todos são bem-vindos à casa do Senhor, porque se há um lugar que Deus pode mudar este homem, esta mulher, este adolescente, este jovem, esta pessoa, é na igreja, que é um pronto socorro espiritual. Então, meu amado irmão, eu devo pedir graça a Deus e prosseguir caminhando e pregando a bendita e poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Todavia, conviver com isto não significa concordar com isto. Não significa ter prazer nisso. Oxalá que todos os cultos que nós temos fosse um culto cheio do poder de Deus. Eu estou dizendo poder e não barulho, que não tem nada a ver com o poder de Deus. Estou dizendo poder de Deus, genuinamente poder de Deus, mover de Deus, presença de Deus, glória de Deus, unção de Deus. Aleluia! Bendito seja para sempre o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá fora cresce as leis anticristãs, lá fora cresce a violência de uma forma assustadora. A quem está saindo, por exemplo, do nosso querido Brasil, se você quer saber, não às vezes por situação financeira, a quem está bem economicamente falando lá, mas saindo para fora para criar os seus filhos num lugar que eles sabem que o filho pode ir e pode voltar para casa em segurança. Há muitos saindo de lá para outros países por causa disto. Isto não é outra coisa senão assinalando-nos que a volta de Jesus se aproxima. Jesus está bem próximo de nós, e não ignoremos, há 15 anos atrás, muitas coisas que nós vemos aqui hoje, nós não víamos há 15 anos atrás. Isto indica-nos que Jesus está voltando. Breve nosso Senhor virá para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo. Eu preciso entender, você precisa entender que essa imoralidade graçante que graça a sociedade, onde o homem e a mulher se entrega a esse estilo de vida liberal, pecaminoso, que contraria os princípios estabelecidos por Deus, nada mais é senão a iminente volta de nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a sua igreja. Jesus virá, e a palavra de Deus está dizendo, mas antes que ele venha, chegará a apostasia. Eu quero nesta noite considerar com os irmãos o termo grego, a definição no grego. É definida para nós a apostasia como a decaída, uma deserção, uma rebelião, é um abandono, é uma retirada ou um afastamento daquilo que outrora estava ligado. Percebe crentes afastando da igreja, afastando de Cristo, afastando de uma vida piedosa, de uma vida santa, de uma vida de adoração, de consagração e de louvor a Deus a cada dia. Sabe qual é a máxima da igreja da atualidade? É que nós não precisamos mais disto, pois estamos no século 21. Seria impossível conviver do mesmo jeito que a igreja do passado conviveu. Eu estava dizendo ao pastor Luiz, com quem estive na semana passada, se me parece, em uma conversa pessoal com ele, eu estava dizendo, a Assembleia de Deus, ela teve um estilo de vida, e ela sabe que funcionou, e ela sabe que por este caminho que ela está entrando, não está funcionando. Isso está mais do que claro, isso está mais do que claro. Eu sei, você sabe, nós sabemos o que agrada aos olhos do Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda é tempo de oportunidade. O tema é como escapar da apostasia. Como
sairmos fora desta situação. Então pare e pense: se a apostasia é decaída, veja se houve na sua vida. Se é deserção, pare e pense um pouco. Se é uma rebelião direta do ser humano para com Deus, perceba. Se é o abandono, a retirada, o afastamento daquilo que estava ligado, considere nesta noite a sua vida. Consideremos, portanto, a nossa vida em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro plano, eu quero dizer aos irmãos: a apostasia, ela é caracterizada pelo menos por 4 coisas. A primeira delas, meus amados e queridos irmãos, é o abandono da fé professada. Eu vejo isto a cada dia. Oh, como isto é real no meio do povo do Senhor nos nossos dias. O abandono da fé pessoal. Há muitas pessoas que eles já não conseguem permanecer fiéis ao Senhor, independentemente do contexto ou do apoio que eles têm em outros. Quantas pessoas que estão rodando corredeira abaixo porque o líder rodou corredeira abaixo. Quantas pessoas que estão rodando corredeira abaixo porque quem estava próximo também rodou. Eu quero que você recorde, meu amado e querido irmão, que a nossa fé, ela é pessoal, é entre nós e Deus, é entre Deus e nós. Cristo foi quem nos salvou. Por mais que eu considere, que eu sei, que eu saiba que o meu pastor é o meu líder, meu guia espiritual, inclusive esse é outro problema, nós estamos perdendo guias espirituais. A própria igreja, ela força o pastor a deixar de ser um guia espiritual, porque nós temos crentes teimosos, nós temos crentes cabeçudos, nós temos crentes que não importa com seu fracasso espiritual. Se o pastor quer o seu bem, o pastor é atrevido, o pastor é para frente, o pastor é intrometido, ele entra demais, ele é chato e já não serve mais para me pastorear. Talvez alguém vai sair daqui dodói nesta noite, mas você veio, então ouça a palavra do grande Deus. Glória ao Senhor. Isso é um problema, meu irmão. A gente enfrenta esta situação, se prega a verdade a quem nos desconsidera. Nós deveríamos louvar a Deus por termos um líder, por termos um guia espiritual. Sabe, meus irmãos, o guia espiritual, ele é mal entendido, ele é mal compreendido, ele é mal interpretado. Ele fala uma coisa, entende outra, juntam a turma para tentar divergir ou convergir, ou ao mesmo tempo interpretar mal o que o pastor falou para causar um problema. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o grande dia está vindo aí. O grande dia está vindo aí. O céu está bem próximo, meu querido irmão. Minha querida irmã, o céu está bem próximo. Eu estava olhando um pastor batista lá do Brasil. O homem que escreveu uma coisa bonita, e ele estava dizendo algo que alegrou meu coração. Ele falou: no último tempo, a igreja fiel, a tendência dela é esvaziar, mas a igreja infiel, a tendência dela é inchar, é crescer, ter espaço para todo mundo, menos para Deus, menos para a santidade, menos para o poder do Espírito do Senhor. Que Deus tenha misericórdia desta igreja, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Abramos nossos olhos espirituais nesta noite, glória a Deus. Mas ó, como percebe o abandono da fé pessoal. Quantas pessoas que estão desertando da sua fé pessoal, que eles estão decaindo, eles estão sofrendo prejuízo. Eu quero lhe alertar: a primeira característica da apostasia é o abandono da fé professada no sentido individual ou pessoal. Lembro-me que falei com os irmãos uma certa feita sobre a fé, e eu disse aos irmãos que a nossa fé, ela é pessoal, ela não depende para o marido, ela não depende da esposa, para a esposa ela não depende, para o marido não depende da esposa, para o esposo não depende do marido, pelo menos é o esperado. Para os filhos não deve depender dos pais, para os pais não deve depender dos filhos, para liderados não deve depender dos líderes. Embora eu saiba
que será muito melhor se eu estiver no ambiente aconchegante, onde tudo está aparelhado, a minha fé está organizado. Mas a grande verdade é que é nesse tempo de fim, o que mais haverá é oposição à minha fé pessoal, e eu preciso, em o nome de nosso Senhor Jesus, romper. Eu preciso, em nome de nosso Senhor Jesus, continuar. Você precisa, em nome do nosso Senhor Jesus, seguir em frente. Se alguém parar, pelo amor de Deus, não pare. Escapa-te pela tua vida. Considere o valor da tua alma. Lembre do que Cristo fez por você. Não pise novamente no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao falar-vos sobre esta verdade, devo dizer aos irmãos que esta caracterização em relação ao abandono da fé professada, isso tem a ver com todo o conjunto da nossa crença. Percebam os irmãos que as pessoas, eles estão perdendo a crença na oração. Isso tem a ver com todo o conjunto da nossa fé, em tudo que nós cremos, que nós sabemos que funciona, mas que na verdade nós estamos perdendo a crença. Os cultos mais vazios são os cultos de oração. As pessoas faltam dos cultos de oração por mera casualidade, por nada, por praticamente nada. E a grande verdade é que depois vem cantar na igreja vazio, sem a graça, sem poder, sem a unção do Espírito Santo. Vem pregar sem poder de Deus, sem graça de Deus, sem mensagem de Deus. Vem tocar na igreja sem graça, sem poder, sem autoridade de Deus. Vem fazer coisas dentro da igreja, de ensinar nos departamentos, mas sem graça, sem poder, sem unção. Nós estamos vivendo esta realidade. E o que se ouve dizer é: o que tem a ver oração com isso? Se oração não torna Deus mais eficaz, oração não torna Deus mais poderoso para que as coisas aconteçam. Oração não torna Deus mais poderoso, mas oração, meu querido e amado irmão, torna você mais vitorioso, torna você mais forte para vencer o pecado. Harmoniza o teu coração com o coração do Senhor nosso Deus, a ponto de você perceber o que é mal, a ponto de você saber o que é certo, o que é errado, a ponto de você ir para casa entendendo que estás procedendo de uma forma incorreta aos olhos do Senhor nosso Deus. As pessoas estão perdendo esta verdade. Isso está desaparecendo a cada dia. Esse abandono da fé pessoal professada em relação à oração, em relação aos jejuns. Meus amados e queridos irmãos, há crentes que por décadas não jejumam. A igreja tem perdido a força para jejuar. A igreja perde a força na oração. Os trabalhos de oração nós temos que forçar com os irmãos. Temos que pedir aos irmãos para vir a oração, temos que alertar os irmãos: irmãos, ore, irmãos, ore, quando na verdade, meus amados e queridos irmãos, isto não deveria ser necessário, por se tratar da nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Isto é de se preocupar. Isto indica-nos que Jesus não tarda a voltar. Olhe para a nossa história, olhe para o nosso meio, veja os nossos cultos de ensinamento. Veja, meu querido irmão, os nossos cultos de oração, e comece a perceber se o nível espiritual da igreja está bem, se os crentes estão bem. Comece a perceber. Comece a perceber. Para mim, a grande preocupação está quando um crente falta de um trabalho na igreja e ele não sente prejuízo. Isso não lhe incomoda, isso não dói na alma. Culto de domingo, quantas pessoas que chegam no meio do culto de domingo, meus irmãos. Hoje é domingo, não trabalharam. Alguns não vieram na escola dominical e quando chegam no culto, chega para apresentar a Deus um culto pela metade, morto, sacrificado. Dividir o seu culto a Deus. Isso é o conjunto da nossa fé que está sendo a cada dia abalado, que nós estamos perdendo. E não queiram, senhores, que eu me cale diante disso, porque por horas eu tenho chorado aos pés do Senhor, tenho ficado incomodado, tenho perguntado a Deus: meu Deus, como é que a tua igreja vai vencer se ela mostra esta dificuldade? Meu querido irmão, minha querida irmã, para nós sobrevivermos espiritualmente, não é dessa maneira que nós estamos portando. É preciso nós puxarmos um pouco mais esse cinto que está na nossa cintura. É preciso nós calejarmos mais um pouco os nossos joelhos. É preciso vertermos mais algumas lágrimas. É preciso fechar mais os nossos olhos. É preciso rasgar mais a nossa alma perante o nosso Senhor. Isso dependerá da nossa sobrevivência espiritual. Você está vendo muito bem
em que mundo nós estamos vivendo. Você está contemplando muito bem que situação é esta que nós estamos atravessando. Eu lhe alerto nesta noite, baixo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por ter compromisso com Deus e por ter compromisso com a tua alma. Não há nenhum crente neste ministério que eu tenha aqui por causa de sua oferta e por causa do seu dízimo. Se alguém no nosso meio, seja ele quem for, esteja presente ou não, se alguém que congrega comigo pensando que eu tenho aqui por causa do seu dinheiro, é melhor ele pegar a sua bagagem e ir embora. Eu estou aqui por causa de almas, vidas. Se Jesus não abrir portas financeiras para esta igreja, não serei eu que abrirei. E eu não gerei este povo, eu não sou dono dessa obra. Mas eu não quero ninguém aqui dentro sentindo como Davi quando estava na caverna de Adulão, dizendo: eu olho para o meu lado direito e vejo que refúgio me falta e ninguém interessa pela minha alma. Deus sabe o quanto eu tenho olhado o seu comportamento, o quanto eu tenho observado a sua vida, o quanto eu tenho visto que você precisa derramar mais lágrimas. Xaracandalama. Devassou de omenecai de candarai de blastemai tu kenebai erecanchou de glai elabiarai de canto italamassai magarachandarai eremicai tu kenebai. Bendito para sempre seja o nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a apostasia, ela é caracterizada pelo abandono da fé professada pessoalmente. Nós precisamos cuidar. Marido, cuide se a sua esposa não está cuidando. Mulher, cuide se seu marido não está cuidando. Filhos, cuidem se os pais são relapsos. Pais, cuidem se os filhos não querem nada com Jesus. Prossigam. Oh, quanto custara para Ló receber aquela ordem de Deus. Gênesis 19, 17. Escapem por vossas vidas, não olhem para trás, não parem em toda esta campina e fujam para os montes. A ordem era esta: não olhem para trás, não parem em toda esta campina. E diz a Bíblia que a mulher de Ló, irmãos, era amada, era companheira, era mãe das duas filhas, era aquela que estivera com ele nas batalhas da vida, no dia a dia. Ela olhou, mas Ló não pudera olhar, porque se ele olhasse, ele também perecia. Diz-nos a Bíblia que Ló prosseguiu a sua caminhada, a sua esposa ficou, ele teve que prosseguir. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para cá, por favor. Há muitos desafios na nossa caminhada. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta palavra nesta noite vem para mostrar-nos que nós precisamos caminhar, que nós precisamos prosseguir. A apostasia, ela está chegando a cada dia, mas que Deus renove as minhas forças, que Deus renove as suas forças, e que a nossa fé pessoal, ela não venha desfalecer. Continue, avance, prossiga, vá em frente. Foi dito nesta manhã, o céu é logo ali, é só até chegarmos lá. Breve Jesus voltará, buscará a sua igreja. Você sabe muito bem que Jesus vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Ele virá. Diz a bela letra do hino de Joel e Jonas: desta promessa eu não vou me apartar. Jesus virá. Ele virá. Ele fala conosco nesta noite que ele virá. Não se aparte desta promessa gloriosa, porque ele virá para buscar os seus. Bendito seja para sempre o santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a apostasia é caracterizada pela profanação do que é sagrado, que antes por muitos era valorizado. Eu percebo, irmãos, o quanto isso está acontecendo. Isso tem a ver com uma coisa: com a falta do temor a Deus que está escasso nos nossos dias.
As pessoas não estão tendo temor a Deus como deveria ter. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós observamos, estamos vendo de uma forma muito clara, que some a cada dia, desaparece. Lamentavelmente, as pessoas não temem a Deus como deveriam temer. E eu não estou dizendo à igreja para termos medo de Deus. Eu estou dizendo para termos respeito à pessoa do nosso Deus. Termos reverência em relação ao Senhor nosso Deus. Nós termos, meus amados e queridos irmãos, o entendimento no que Ele se deixa revelar pelas Escrituras em relação à sua pessoa, para sabermos como relacionar com o Senhor nosso Deus. Por faltar temor em nós, Deus guarde a nossa vida, mas por faltar temor na vida do homem, o homem, portanto, faz coisas que Deus não agrada, que não corresponde com a vontade do Senhor nosso Deus para com as nossas vidas. A profanação do que é sagrado é algo lamentável nos nossos dias. É profanado o nome do Senhor nosso Deus. As pessoas brincam declaradamente com o nome do Senhor nosso Deus. Falam o nome do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de dizer aos irmãos que isto inclusive é mais do que as pessoas simplesmente disser ou falar o nome do Senhor nosso Deus. Isso tem a ver com o que nós envolvemos o nome de Deus. Quantas pessoas que descuidadamente eles fazem questão de que todos saibam que ele é cristão, mas quando a sua vida não condiz com a vida de um autêntico seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia diz assim, falai, desta forma procedei, quando a Bíblia diz que nós devemos andar da mesma maneira que Ele, o Senhor, andou, nós devemos proceder como Ele procedeu, nós devemos agir como Ele agiu, nós devemos perdoar como Ele perdoou, nós devemos amar como Ele amou, nós devemos fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Percebe-se, meus queridos e amados irmãos, a profanação do que é sagrado. Quando você olha para a oração do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo diz que dentro do seu reino a primeira coisa que Ele diz é que nós devemos orar e dizer, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é tomado em vão, negócios que são feitos e levam o nome do Senhor nosso Deus, pessoas que mentem em nome de Deus até em cima do púlpito. Lembro-me do pastor Rodrigo em certa mensagem, que Deus por graça lhe usara de uma forma extraordinária. Ele disse-nos, há quem tem mais horas de mentira em cima do púlpito do que urubu de voo. Lamentavelmente há quem brinca com o que é sagrado, brinca com coisa séria. A profanação do que é sagrado está aí. Brincam com letra de hino, brinca com parábolas, brinca com as Escrituras, com a bendita palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas espirituais, elas devem ser comparadas às coisas espirituais. Eu preciso tomar muito cuidado, você precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Estamos vivendo uma época para que as pessoas saiam bem, eles metem o nome de Deus na situação, e aí o nome de Deus garante a situação, segura a questão. É um divisor de água quando põe o nome de Deus no negócio. Olhe para cá, meu irmão, olhe para cá, minha irmã. Cuidado, a apostasia, ela é caracterizada pela profanação do que é sagrado. Muito cuidado com isto, não profane hinos, não profane textos bíblicos. Quantas coisas aplicadas fora do seu devido contexto, do seu devido lugar, que nós ferimos a santidade, a seriedade da palavra. A palavra é santa, a Bíblia é santa. A Bíblia é santa. Se eu perder a visão, nós ouvimos dizer hoje por aí, isso cresce a cada dia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela tão somente contém a palavra de Deus. Cuidado, se você aderir a esta visão, você já estará um passo do abismo. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Que Deus te ajude a permanecer firme defendendo esta verdade. Que Deus dê-nos graça para continuarmos defendendo esta verdade. A Bíblia
ela é a palavra de Deus. Tudo quanto formos lidar com a palavra de Deus, vamos lidar com seriedade, vamos agir com prudência, com temor e tremor, mas que o temor venha em primeiro lugar. Não é primeiro tremer para depois temer, mas tema e o seu tremor seja resultado do temor que tu tens a Deus. Pense sobre cada mensagem pregada, pense sobre cada hino cantado, pense sobre cada coisa que você faz dentro do reino do Senhor nosso Deus, pois são coisas santas, tem a ver com a obra de Deus, são santas. Tenham as mãos limpas, tenham os corações santificados, limpos, purificados da má consciência, tenham uma vida reta aos olhos do Senhor nosso Deus. Pensemos sobre isto, meu irmão, pensemos sobre isto, minha irmã, em o nome de Jesus. Terceiro lugar, a apostasia é caracterizada pela desobediência espontânea aos valores espirituais. Há uma geração que a cada dia ela se compromete com a desobediência, sem que perceba, se torna uma desobediência contumaz, se tornam libertinos, ultraliberais. Nós estamos vivenciando uma geração que falam conhecer a Deus, mas que na verdade suas obras negam esta realidade. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos dar graças ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, por estarmos aqui nesta noite, uma vez mais, Deus, estar falando ao nosso coração, nutrindo a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor. Gostaria que você tivesse o entendimento, meus amados e queridos irmãos, que nós observamos esta desobediência de forma crescente. Isto, meus amados e queridos irmãos, tem a ver com este mundo que nós estamos inseridos nele. Embora nós fomos salvos por Jesus Cristo, nos tornamos sal desta terra, nos tornamos luz deste mundo. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos receber o reflexo da sua pessoa, do seu brilho. Nós precisamos refletir neste mundo, nós precisamos brilhar em meio a este mundo conturbado. A cada dia diminui o fulgor, a claridade da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Acaba, desaparece aquele bom cheiro de Cristo aqui na terra. Some a vivacidade da luz. É uma luz opaca, ofusca a cada dia. Você não consegue discernir quem é crente e quem não é. Ele tem que falar. Embora eu saiba que eu não tenho o direito de julgar alguém, mas eu preciso entender que Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O brilho de Cristo está na vida dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vivemos uma época de uma geração totalmente descomprometida com Deus. Embora digam que conhece a Deus, essa é a grande verdade. Uma geração comprometida com a desobediência. E sabe qual é a razão? Foi-se a época de pastor monitorar a igreja, monitorar vidas, pessoas. Isso não funciona mais. Dê uma olhada em alguns Facebooks, dê uma olhada na rede social de algumas pessoas, e você verá que estilo de vida ímpia de tais pessoas que estão dentro do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão juntamente conosco caminhando para o céu, que recebem o nome de virgem, mas são nécias, loucas, imprudentes, porque não percebem que a meia-noite está chegando aí. Enquanto alguns estão enchendo a lamparina de azeite, arrumando a botija de lado e dizendo: eu quero reserva, alguém está dizendo: isso é bobeira. Precisa desse sacrifício? Não precisa disso. Olha, irmãos, fiquemos por avisados nesta última hora. Ou a gente cuida, ou não respira o oxigênio da alma, para a alma. Esse mundo miserável, desculpe a expressão, esse mundo alienado de Deus, distante de Deus, uma podridão,
Você olha para um lado, está o pecado. Você olha para outro, você está cercado dessas coisas. Crente precisa suplicar por graça, por misericórdia constantemente. É porque você é carnal, não é você que já acostumou com o pecado. Isso não é carnalidade, é você que já acostumou com o pecado. Sabia que o pecado incomoda, sim senhor? Se tu és crente, o pecado chegou. Quando o diabo chegou próximo de Jesus, Jesus falou: eis o príncipe deste mundo, nada tenho com ele, vamos daqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não brinque. Muitas pessoas morreram porque brincaram. Muitas pessoas foram porque brincaram com o que não deviam brincar. Deus dá-nos oportunidade nesta noite. Eu estou dizendo à igreja, nós ainda estamos no caminho. Nós temos uma lamparina que for acesa pelo Espírito Santo. Mantenha esta lamparina acesa. Xaracandalamahai. Oh, bendito é Deus. Deixa eu fazer só uma observação para você. Mateus capítulo 25, por exemplo, o versículo de número 5. Eu faço questão de ler o versículo. Mateus 25, 5, quando fala das virgens prudentes e das nécias, a Bíblia diz assim, olha: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui até as prudentes também dormiram. Aqui não foi só as nécias que dormiram, as prudentes também dormiram. Mas todas elas ouviram o grito: aí vem o esposo. Saí-lhes ao encontro. E o que foi diferente a partir daí foi a reserva que as prudentes tiveram, porque a grande verdade é que nesta hora final da igreja é tanta pressão sobre nós, liderança, é tanta pressão sobre pastores, tantos homens de Deus que estão calados, amordaçados. Tantas mulheres de Deus fiéis que não tem mais espaço, que são incompreendidas, que sofrem, que gemem. Tantos jovens de Deus, tantos homens de Deus que estão sofrendo nessa última hora. Se a grande verdade, olhe para cá por favor, a Bíblia diz que tosquenejaram todas e adormeceram. No original, eu já disse aos irmãos, significa indicar, inclinar a cabeça e cochilar rapidamente. Todos a Bíblia diz que adormeceram. Mas a diferença foi que ouviram o grito: aí vem o noivo. Eu fico pensando, irmãos, de quando em vez você, crente, fiel, sincero, servindo a Deus, não por arrogância, mas por bondade e graça de Deus. Mas há momento que você tosqueneja, que você pestana. Há momento que você dá aquela pescada dentro da igreja, que você vê a sua fé. Nós ouvimos uma serva de Deus dizer hoje que um dia desses atrás a sua fé parece que estava lá embaixo, mas vocês viram como Deus fez. Virgens prudentes, reservas, lamparinas. Chegou o momento que Deus bradou, e esse brado acorda aquele que é fiel. De quando em vez Deus levanta alguém de uma forma diferente, a palavra é diferente. Deus brada diferente. Por qual razão? Porque a pressão está nos fazendo cochilar. Como líder, deixa eu dizer, tem hora que vem na mente assim: tu tem uma esposa, tem filhos, vai cuidar da sua família. Deixe de ficar batendo a mão na ponta de prego, vai cuidar da sua família. Se é o cochilo que vem na alma, aí Deus alerta-nos, acorda-nos e diga: é a pressão, meu filho, mas acorda. Abra seus olhos, a última hora é assim mesmo. Tempo do fim é esse mesmo. Os momentos finais é este mesmo. Jovens, adolescentes, querem vencer. Então entre na presença de Jesus. Tem outro meio não. Irmãs, senhoras, querem vencer? Então entre na presença de Jesus. Tem outra porta não. Obreiros, queremos vencer. Entremos na presença de Jesus. Não tem outra porta. Homens, querem vencer? Entrem na presença de Jesus. Volte a ocupar as cadeiras nos cultos de oração. Volte para o lugar de jejum. Volte a mortificar tua carne. Volte a dizer não para a sua velha natureza, para a vontade da carne. Volte a dizer não. Tu estás crucificada. Tu estás crucificada com Jesus na cruz. Desce daí não, velha natureza. Tu estás crucificada em nome de Jesus. Fica quieta aí. Volte para o teu lugar enquanto é dia. Enquanto é tempo.
Acordemos do sono da negligência. Acordemos da sonolência espiritual. Essa desobediência espontânea aos valores espirituais é uma desobediência clara, visível, onde as pessoas sabem que desobedecem, onde as pessoas têm ciência, mas arriscam, sabem da seriedade, sabem do que poderá acontecer, mas arriscam. É uma atitude voluntária, espontânea, consciente, deliberada do indivíduo. Os olhos foram abertos. Hebreus capítulo 6 está dizendo que os olhos foram iluminados. Receberam entendimento, graças a Deus. Tudo para ter uma vida com Jesus. Tudo para servir ao Senhor Jesus. Pense nesta noite se você é o mesmo cristão, se você é a mesma cristã. Pensemos nesta noite se somos a mesma pessoa. Que Deus nos ajude. Comprometimento, irmãos, eu tenho dito sempre, ele é o diferencial na vida de quem quer que seja. Um aluno comprometido é diferente. Um jovem comprometido com Deus, ele é diferente. Um obreiro comprometido com Deus é diferente. Ele não quer aparecer, não faz nada para aparecer. Esse indivíduo, esta pessoa não faz para aparecer, mas é diferente. Comprometimento é diferencial. É o que diferencia-nos de outras pessoas. É o comprometimento que nós devemos ter com nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma época de insubordinação. Pessoas que dizem sou submissas a Deus, mas não conseguem ser submissas a lideranças. Irmão, ouça a palavra de Deus nesta noite. Se não somos capazes de submeter a uma organização, nós não somos submissos a Deus. Se não somos capazes de ser submissos a quem convive conosco dia a dia, que nós o conhecemos. Há pessoas que querem criar uma imagem de nós, mas eles sabem o que somos. Eu posso contar-vos um exemplo que está sendo gravado, eu evito o exemplo, mas posso contar o exemplo de alguém que estivera entre nós e que saiu, que quando teve que sair daqui por uma situação, sair do país, uma situação lamentável, os irmãos aqui sabem, eu fui orar por esta pessoa, pediu, disse, olha, pastor Elifelec, pastor Luciano, os pastores da igreja são pessoas que eu confio, senão não aceito que orem por mim. Quando chegamos lá, a pessoa está com a cabeça toda atrapalhada, coitada. Sabe o que ele disse? Olha, me acompanhe em oração que eu vou passar por outro país e provavelmente vão me matar lá. Irmãos, uma coisa mais louca, mais esquisita. Oramos, graças a Deus foi embora. Conseguiu, graças a Deus, o sentido que ele ia mesmo. Chegou bem no Brasil, com a cabeça toda fora do lugar. Esses dias o pastor Luciano me disse que ele mandou me dizer que graças a Deus está com a cabeça no lugar. Graças a Deus, pessoa boa. Pessoa boa, trabalhador. Pessoas que sabem quem somos, mas querem às vezes criar uma imagem a nosso respeito. Para achar uma justificativa que justifique seu comportamento. Preste-me atenção, meu querido irmão. Eu te conheço e você me conhece. Você sabe por quem você é pastoreado e eu sei a quem pastoreio. Você está me entendendo? Nós já temos alguns anitos que nós estamos comendo juntos. Que eu te olho nos olhos e que você olha nos meus olhos. Você sabe onde eu moro e eu também sei onde é a sua casa. Nós nos conhecemos. Não há razão nenhuma para criarmos uma imagem diferente. Comprometimento. Olhe para cá, por favor. Os nossos dias crescem. Infelizmente, a desobediência espontânea aos valores espirituais. Se os valores espirituais são expostos, são colocados, percebe-se, portanto, muitas pessoas que não se submetem como se fossem algo meramente humano. Nós estamos falando de valores espirituais. Nós estamos falando de valores bíblicos. Nós estamos falando de valores divinos que Deus estabeleceu, inseriu na sua palavra. Hoje, 1º de novembro de 2015, Deus está nos alertando. Mais uma vez, dentre muitas outras, como ontem fomos alertados aqui pela palavra do Senhor, hoje Deus permanece nos alertando.
permanece abrindo os olhos do nosso entendimento. Por uma razão, Jesus veio a esta terra não para brincar, mas para salvar um povo. E Ele leva isto a sério. Ele quer que você se salve. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que nós, eu e você, estejamos com Ele para sempre na eternidade. Nós estamos no início dessa fala, mas eu tenho que parar. Em quarto lugar, o que caracteriza a apostasia é o rompimento do relacionamento íntimo e vital com Cristo, que é o resultado, é o somatório de tudo que descrevi nas passagens anteriores. Começa-se com o abandono da fé pessoal, que outrora era professada. Segundo lugar, vem para a desobediência, vem para a profanação do que é sagrado. Vai cair na desobediência, que vai ferir o espírito da nossa fé. Eu preciso alertar os irmãos. Obediência está intimamente ligada à nossa fé. São duas atitudes espontâneas da nossa alma. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Ferirmos isso, estamos comprometendo a nossa fé. Uma fé sem obediência é uma fé sem qualidade. Uma fé sem qualidade. Perceba isto, portanto, meu querido irmão. E o somatório de tudo isto será o rompimento do relacionamento íntimo e vital com Cristo. Você percebe de uma forma bem clara nos nossos dias que quase não há crentes íntimos com Jesus mais. Muitos crentes, mas eu estou falando de pessoas íntimas com Cristo. Você é inteligente, irmão. Tem coisa que não é preciso falar. Mas qualquer problema, tira a pessoa dos pés de Jesus. Onde já se viu um negócio desse? Irmão, vamos voltar para o nosso linguajar lá da roça. Onde já se viu uma laçada dessa? Tem um problema com alguém e larga Jesus. Cadê os crentes íntimos com Cristo? A intimidade com Jesus. Meu querido irmão, isso vai mostrando-nos que a apostasia está aí, que ela chegou, está batendo na porta de muitas pessoas e muitos não percebem. Aquele que nos salvou, porque nos amou, com seu sangue nos purificou do pecado, nos justificou, regenerando assim as nossas vidas, transformando o nosso viver, santificando-nos a cada dia, tendo um propósito único: salvar-nos. É com Ele que muitas pessoas rompem o relacionamento, abandonam a Cristo, deixam a Cristo. Quantos que já não são mais íntimos de Jesus? Cada dia você ouve alguém dizendo: encontrei fulano ali, fulano ele é assim, sabe, muito decepcionado com Deus. Eu pergunto: tem jeito de decepcionar com Deus? Fulano é decepcionado com a fé. Tem jeito de decepcionar com a fé? As pessoas podem me decepcionar, mas Deus? Irmãos, isso não é outra coisa senão apostasia. É de uma forma crescente. Isso indica-nos a proximidade da volta de Jesus. Abra os olhos. Abramos os nossos olhos, esse rompimento do relacionamento íntimo que tinham com Cristo. Quantas pessoas que não têm mais isto, não aguentam mais prova, não aguentam mais o arroxo, não aguentam mais o aperto. Você percebe o crente desorientado quando as coisas apertam. E se Deus as permite, Deus tem um propósito claro. Ainda que tu não saiba agora, mas se fores fiel, tu compreenderás amanhã. Saberás amanhã. Mais do que nunca nós precisamos de uma igreja que seja capaz de não só falar de Cristo, mas confiar nele. Agora nessa última hora, irmãos, é confiar nele. É confiar nele. Eu citei ontem, foi citado pelo pastor Gladstone, e eu vou citar novamente na 1:7. Deus é bom. Olha como começa o versículo. Podia ser lá no final, mas já em cabeça. Deus é bom. Já para você não ter como criar uma visão errada. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Por isso dissera o salmista no Salmo 60, versículo de número 11. Dá-nos auxílio na angústia, Senhor,
porque vão é o socorro do homem. Agora na 1:7, Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Os íntimos abrigam nele. Nessa turbulência que o mundo está, aqueles que são íntimos de Cristo se abrigam debaixo das suas asas acolhedoras. Eles vêm para a igreja e sentem o abraço de Deus na mensagem, na palavra. Aleluia! Eles adoram, eles glorificam, exaltam. Eles são capazes de ouvir a voz do Senhor no meio da turbulência e da tempestade. Aleluia! Eles dizem verdadeiramente: Ele é a minha fortaleza. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Deus conhece você. Deus conhece a sua igreja. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a nossa vida. Nada se furta ao golpe da vista do Deus eterno. Ele nos conhece. Eu preciso parar. Se ponha de pé, por favor. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Vamos parar por aqui. Volte.